E agora eu continuo com um casal, também um conteúdo incrível. Um casal que esse ano subiu ao 10+, no nicho de emagrecimento. Lembra que eu falei que tinha uma galera no 10+ de emagrecimento e tal? Quando eu estava falando com a colega aqui na hora do almoço, dando um esporro, conversando com ela. É incrível. Então, assim, é muito massa ver essa galera vindo, acontecendo. E o que me para neles, assim, o que é muito legal, é porque ela veio nesse evento, sabia que eu ia vender o Insider. E pegou, ela sabia disso, escondeu os cartões de crédito dele. Ele queria entrar, ela não queria deixar. Não queria mesmo. Aí ele usou, gente, se vocês quiserem convencer alguém a entrar, ele usou o gatilho mental do marido. Uma hora, quando ela não queria, porque não queria, o bicho estava pegando, o carrinho, aquela coisa toda, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu é que não deixo você entrar. Você não vai entrar nunca mais, porque aqui em casa quem manda sou eu. E ela, gaúcha do jeito que era, falou assim, não manda não, você não tem que homem mandar em mim, mando sim, não vai entrar de jeito nenhum, agora é você, eu que não quero e tu não entra. Ela, você está pensando o quê? Foi lá e se inscreveu. Brincadeiras à parte, eles entram. Ele num emprego num grande banco, não sei se eu preciso mencionar ou não, mas um grande banco, largou o banco, hoje vivem a paixão deles, que é trazer saúde para esse país que precisa, está tão encarecidamente de saúde, né? tão carente de saúde. E entraram de casal, acredite ou não, aos trancos e barrancos, mas hoje é diferente. Eles estão 10+, faturam mais de 10 milhões de reais. Cria do Insider do zero. Quero ver alguém falar que isso aqui é fake news, hein? Que massa! Vou mostrar estratégias e táticas para vocês complementarem o faturamento de vocês. É uma palestra técnica, intensa, mas que vale a pena. Então sente, pega a pipoca e, de novo, a gente está chegando no final. Tem que treinar para a noite, beleza? Para a gente ficar maluco nessa noite, quebrar tudo. Quem aqui vai querer quebrar? Não literalmente, né, gente? Não vai dar um trabalho no seguro. Mas figuradamente, está a fim de quebrar tudo hoje, porque vai ser massa. Então levantem-se. Todos levantem-se. Aqueçam. Se preparem para dar toda a sua energia para Rafa e Aline! O inventor do gatilho mental do marido. Já entrei sendo odiado por um monte de mulher aqui, né? Mas tá tudo bem. Mas é pro bem, né? Não tem problema. Boa tarde para todo mundo. Espero que vocês ainda estejam vivos. Minha cabeça tá fritando com um monte de coisa que a gente aprendeu nesse evento. Acho que é de vocês também. Mas a gente guardou aqui uma palestra muito especial para vocês. Eu sou o Rafa, para quem ainda não me conhece. E eu sou a Aline. Nós somos lançadores, né, empresários no nicho de emagrecimento até aqui. E a partir de agora a gente está ampliando isso para o nicho da saúde como um todo. Então a gente vai trazer uma palestra bem legal aqui para vocês, bem técnica. Mas antes a gente queria mostrar um vídeo, né, que conta um pouquinho da nossa história. Vamos falar uma coisa aqui. A gente está saindo do evento esse ano. Só que o ano que vem eu só volto. Não, escuta, eu só volto para subir no palco. Eu só volto para subir no palco sem essa faixa cinza. Exatamente. Preta. É isso aí. É isso. Se Deus quiser. Dia 8 de dezembro de 2019, a gente estava aí onde vocês estão e tomamos a decisão de entrar para o Insider e a gente fez essa promessa para nós mesmos, né? Que no próximo ano a gente estaria aqui no evento de novo, mas não aí, aqui em cima, recebendo a faixa preta. E é sobre isso que a gente vai falar agora, um pouquinho da nossa história e depois vamos para a parte técnica. E a gente vai falar muito aqui na nossa palestra sobre o poder da palavra. E a gente vai fazer algumas coisas na prática aqui para vocês verem como isso veio norteando e trazendo resultados para a nossa vida. E isso aqui que a gente fez, eu recomendo que cada um de vocês faça. Gravem um vídeo de vocês hoje visualizando o futuro. Porque se você enxerga o futuro, ninguém consegue fazer você parar de enxergar. Então façam isso, que isso é muito poderoso. E aqui, a gente preparando essa apresentação, eu resgatei como foi a nossa história dentro do mundo aqui dos lançamentos.
E ali no dia 16 de maio de 2017, às 8h39 da manhã, eu mandei um e-mail para a Aline. O e-mail está escondido ali porque era o e-mail da empresa que ela trabalhava. E falando para ela assim, abriu a inscrição do Fórmula de Lançamento. Na época, o Fórmula de Lançamento custava R$4.500. R$4.500. E aí veio a resposta da Aline para mim. Nossa, amor, é caro, né? E eu não respondi mais esse e-mail. O próximo e-mail que a gente recebeu, menos de 2 horas depois, foi: bem-vindo, Rafael Alvarenga, a gente fez a inscrição no Fórmula de Lançamento. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês verem que o medo ele sempre vai aparecer. Na nossa história também não foi diferente. Bom, e aí compramos o Fórmula em 2017, mas eu e ele trabalhávamos em empresa, o Érico contou um pouquinho antes. E no ano seguinte nós nos casamos, então a gente não tinha muito foco para estudar fórmula, para organizar casamento. Naquele mesmo ano de 2018 eu pedi demissão do meu emprego de mais de 5 anos para poder empreender, só que foi um estudo nada direcionado da fórmula, a gente não conseguiu ter resultado e, enfim, casamos, né? E aí a gente falou, não, em 2019 a gente vai fazer isso daqui dar certo. E aí, a gente casou no dia 1º de dezembro de 2018 e a gente não veio para o evento naquele ano, porque o evento foi exatamente nesse dia. Então, a gente não veio para esse evento aqui em 2018. Mas no ano seguinte a gente veio e a gente viveu tudo isso que vocês estão vivendo agora. A gente tomou a decisão com medo, enfim, com tudo que... Vocês sabem do que a gente está falando aqui e a gente resolveu entrar para o mundo de vez aí dos lançamentos, entrando para o Insider, e foi no momento que a gente gravou aquele vídeo que vocês viram no início. Bom, 2019, foco no Insider, né? Entramos, assumimos esse compromisso e aí tudo começou a mudar para a gente. Então, entramos no Insider no final de 2019 e em 2020, no nosso 7º lançamento interno, porém, não foi o 7º lançamento dentro do Insider, foi o 3º lançamento dentro do Insider, veio o nosso primeiro 6 em 7. Então a gente estava antes muito travado no faturamento ali de 12 mil, não conseguia desbloquear aquilo, e aí muita gente palpitando, né? Não tinha faixa preta para dar orientação, porque antes a gente não estava no Insider, então a gente ouviu várias coisas. Esse nicho de emagrecimento é muito saturado. Vocês deveriam desistir, porque é muito difícil prosperar no nicho de emagrecimento. Não, o expert de vocês, ele precisa ser assim, assim, assado, então não vai dar certo para vocês. Então, em 2019, a gente desistiu, a gente fez um lançamento lá de 12 mil e desistiu, até que a gente tomou a decisão de entrar para o Insider. Entramos para o Insider, na época era mais caro do que o valor que está agora, e em 2020, no nosso primeiro lançamento dentro do Insider, a gente pagou o investimento que a gente tinha feito. E aí, 2 lançamentos depois, veio o primeiro 6 em 7. E é legal lembrar que a gente pagou o investimento do Insider, que na época era R$45 mil, com esse primeiro lançamento nosso, com uma sacada que a gente pegou aqui dentro, porque um dos entregáveis que existe hoje, que é a pré-análise, não existia. Só que a gente teve uma sacada e a gente falou, cara, acho que isso aqui já vai pagar o Insider. E aquilo foi também uma luva que caiu na nossa mão, na nossa mente, assim, que todo o programa, toda a mentoria que a gente faz com o Érico, a gente sabe que a gente não está lá para aprender tudo, para aplicar tudo, mas a gente está atrás de uma sacada que vai mudar o jogo no próximo lançamento. E desde o começo foi assim com a gente. Mas em 2020, a gente teve pandemia, né? Acho que todo mundo aqui lembra. Então, estava tudo maravilha. A gente entrou, fez 45 mil, agora vamos. Segundo lançamento, caíram os resultados porque a gente abriu o carrinho no dia que foi decretada a pandemia. E se a gente não tivesse nesse ambiente, com certeza eu teria desistido, porque eu sou extremamente conservadora, não gosto de perder dinheiro, investir dinheiro errado. E naquele segundo lançamento a gente ficou no 0 a 0. Só que o Érico, toda a equipe dele dentro do Insider pegou na nossa mão e falou, não, vamos junto, vamos fazer desafio, não vamos parar. E aí o 6 em 7 veio. E aí, andando um pouquinho mais rápido para os próximos anos, para a gente mostrar como é que a gente chegou até aqui, no ano de 2021 foi o ano que a gente fez o nosso 7 em 12, atingimos o primeiro grau da faixa preta. Não foi naquele ano que a gente teve a oportunidade de subir neste palco aqui com toda essa galera, mas a gente foi convidado para fazer o painel e participar do primeiro Mundo Paralelo, né? Na época chamava Mundo FL, e a gente foi lá em Brasília, conhecemos o Érico, então a gente começou a ver esse sonho nosso de fazer o negócio crescer, de fazer o lançamento dar certo, cada vez mais se realizar. E aí no ano de 2022, o ano passado, a gente conseguiu fazer o nosso primeiro 7 em 7.
Então, até o Matheus comentou na palestra dele ontem, né? E eu lembro que quando aconteceu isso, você fala, cara, 7 em 7, R$1 milhão em 7 dias. Isso aqui eu assistia Show do Milhão quando eu era criança, eu ficava fissurado, falava, como esses caras conseguem fazer... imagina o sonho de conseguir fazer isso, porque eu nunca vi ninguém ganhando, né? E a gente estava fazendo aquilo. Então a chavinha ela demorava um pouquinho para virar. Mas todo ano a gente tinha evolução, todo ano tinha alguma coisa acontecendo dentro do grupo. Bom, e aí ano passado a gente estava aqui nesse mesmo palco, compartilhando sacadas, né, da nossa trajetória ali dentro do Plat, nesse mesmo palco. Então a gente realizou mais um sonho de estar aqui, porque a gente cresceu com muita análise de faixa preta, com muito compartilhamento de outras faixas pretas. E quando a gente virou faixa preta, a gente falou, não, agora a gente também tem uma missão que é ajudar quem ainda não chegou. Então a gente fez isso ano passado e a gente vai fazer isso daqui a pouquinho também. E aí, só mostrando para vocês como foi esse momento, a gente trouxe o Renan no palco aqui com a gente, que é o nosso expert. E nesse ano de 2023, o Érico já falou um pouquinho, em agosto a gente conseguiu atingir o faturamento de mais de 10 milhões de reais, e com isso a gente atingiu o 2º grau da faixa preta. Então, para a gente, realmente é uma realização de algo profissional, de um sonho também pessoal muito grande, porque a gente via as pessoas fazendo isso e a gente achava que não era possível. E aí quando chegou pra gente, né, que a gente olha, tem aqui nessa foto, não sei se dá pra ver, mas no meio de tudo, é o livro do nosso casamento, de fotos do nosso casamento, porque a gente coloca sempre ele no centro, porque foi isso que fez a gente chegar até aqui, né? E o que é mais legal é que assim, né, com muito foco, muito... Obrigada. E certamente a gente não teria chegado até aqui se não fosse todo esse ambiente que vocês estão vivendo agora e entendendo, né, insider, enfim. E também porque a gente focou demais, a gente é extremamente focado no que a gente precisa fazer, na rota que o Érico e a equipe dele fala que a gente tem que seguir. Então, se a gente tivesse ouvido os barulhinhos, as vozinhas lá do capetinha falando que não ia dar certo, que o emagrecimento era um nicho saturado, a gente não estaria aqui hoje. Então, isso aqui é para mostrar para vocês também que não percam o foco, porque funciona e dá certo. Tem um vídeo agora, se puderem dar o play aí pra gente também, bem curtinho. Tá bom? Então, muito feliz de ter vocês aqui nesse processo, chegar, né, Rafael e Aline, ao faturamento de 10 milhões de reais com produto digital. Não é para todos, embora a gente tenha um celeiro no plástico, começa a fomentar isso. E agora, de uma maneira formal, né, no passado, quando você fazia uma nomeação na época dos cavaleiros, na tábua redonda, eles usavam uma espada. Então, num ato simbólico, para a espada dizer que faz justiça e dá a visão do alcance, eu confiro-lhes o 2º grau de faixa preta, né, que faturou mais de 10 milhões com produtos digitais. E, para mim, é uma satisfação poder ser esse agente precursor nesse momento. Eu vos estimulo que continuem assim, continuem a fazer. Vocês, de fato, são diferenciados e campeões neste processo. Eu estou aqui na representação do Érico, da Pri, do Hugo, fazendo esse trabalho no sentido de dizer para vocês que vocês são muito importantes para nós e que vocês são muito importantes para o Brasil, para o empreendedorismo. Então, meus parabéns. E foi essa jornada que nos possibilitou faturar até o momento que a gente fala com vocês agora 15 milhões de reais com infoprodutos nesse ano de 2023. E a gente não pode deixar de compartilhar. Quando a gente recebe muito, a gente também tem que compartilhar e a gente tem que transbordar o que a gente recebe. A gente acredita muito nisso. A gente acredita em Deus e se Ele é bom com a gente também tem que de alguma forma ser bom com o mundo, enfim. A gente sabe e acredita muito nessas questões todas. E a gente vai mostrar para vocês então downsell de múltiplos 7 dígitos. A estratégia por trás do downsell que faturou múltiplos 7 dígitos em 2023 com investimento zero e pouco esforço. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas é verdade. Bom, e foi o que a gente comentou um pouquinho, né? Se você está no ambiente certo, cercado de pessoas certas, com direcionamento, feedback, exposição a novas ideias e estratégias, você vai prosperar. Então vamos começar.
qual que é o conceito, né, do nosso downsell? O Rafael gosta muito de vender, ele não tinha esse jeitão vendedor dele quando trabalhava em empresa, mas depois que veio para o marketing, ele não tem nenhum dó de vender. Então a gente apelidou essa estratégia de venda sem dó. Por que disso? Vocês vão ver que quem não faz lançamento ainda, quando você começa a fazer lançamento, você vai ver que você precisa captar leads. Às vezes o lead é caro, às vezes é barato, tem todo um processo para você captar os seus leads para o lançamento, e a gente investe, né, dinheiro, esforço, energia para poder atrair essas pessoas para o seu lançamento. Então a gente tem uma transformação para entregar para essas pessoas, porque nem todo mundo vai comprar de você. Então se a gente não oferta, fiz lá um lançamento, captei os meus leads. Se chegar no final e você não oferecer nada, ninguém vai comprar. Então você está fazendo um desserviço ali, né? Mas tudo bem, faço uma oferta, ofereço lá o meu produto principal, beleza, nem todo mundo vai comprar. Por que não oferecer mais coisas para essas pessoas? Então, se você deixar de oferecer, elas vão deixar de comprar. E a culpa é sua que não está oferecendo. Então, deixa o cliente tomar a decisão se ele quer comprar ou não. E não tome você a decisão antes dele. O nosso papel aqui nesse mercado é fazer bons produtos que transformam a vida das pessoas. E vender esses produtos. Não travem antes disso. Deixa, se o lead não quiser, se o seu avatar não quiser comprar de você, deixe que ele tome essa decisão. Seu papel é ofertar. E a gente trouxe aqui para vocês verem a importância desse conceito dentro do nosso negócio. Esses são os dados mais recentes que a gente tem. A gente começou a aplicar essa estratégia no ano de 2021. E aí focando só nela. Então pega lá do nosso faturamento todo, a gente pegou. Quanto que ela representou em 2021 desse faturamento? No ano de 2021 deu R$ 277.789. Representou 13% do faturamento. No ano de 2022, a gente decidiu apertar alguns parafusos, focar um pouquinho mais e aumentou aquele percentual. Subiu para 16,7%, totalizando R$ 846.408. E neste ano agora de 2023, a gente entendeu que aquilo era uma estratégia que quanto mais a gente apertasse parafuso, ela ainda tinha muita escala, a gente conseguiu subir para 23,9% do faturamento total e pegando esse faturamento de R$ 3.600.000. E aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Se vocês acompanharem essa setinha, a gente coloca aqui um crescimento de 1.196,95%. Às vezes é muito difícil, se a gente pegar o nosso negócio como um todo, ele não cresceu nos últimos 3 anos quase 13 vezes, que representa esse número. Só que alguns parafusos ali dentro, eles têm o poder, eles têm um potencial de crescer tudo isso. Então a gente precisa sempre estar muito atento ao negócio, sempre muito atento ao dado que a gente tem, o dado que os lançamentos nos geram, para criar essas oportunidades. E isso aqui traz muita paz para a gente. Vocês vão ver a forma como a gente estrutura, muitas vezes, né, a gente coloca na promessa, não tem esforço, não tem, porque todo o esforço já foi feito antes. E aí depois é só a gente usar essa estratégia para conseguir faturar mais. Bom, então no ano de 2023, essa estratégia representou 3,6 milhões dos nossos 15 milhões de faturamento, né? E a estratégia que a gente vai mostrar aqui, do Venda Sem Dó, representou 63% desse resultado. Então, a estratégia do downsell. Todo o downsell representou 3,6 milhões em 2023 e o Venda Sem Dó representou 2,2, que são 63%. Isso, então por que a gente escolheu falar do downsell para vocês? Porque ele foi o que mais representou dentro dessa estratégia, tá? E como tudo que a gente faz aqui, a gente promete, a gente tem que provar. Eu quero trazer aqui a promessa, a gente fez a promessa lá quando a gente apresentou no Plat. 2 amigos aqui, a gente já ficou sabendo aqui que teve mais gente que aplicou de lá para cá. Um deles é o Rafael Testa, coloca lá, ó. Inclusive a estratégia do downsell foi inspirada na palestra, gerando 30% de representatividade no faturamento global do ciclo. Então ele fez um lançamento que ele faturou ali bruto quase 800 mil, mais ou menos 300 mil reais desse faturamento veio dessa estratégia. Ele escutou isso aqui no final de novembro, aplicou no começo de dezembro e já estava, né, com o resultado. Outra pessoa, lembra que a gente falou que não tinha esforço? A Débora, de férias, na chácara e o downsell gravado rodando. Então, realmente é uma coisa que dá para aplicar e dá para fazer resultado. Bom, então bora lá, prepara papel e caneta, porque agora a gente vai mostrar a estratégia que com certeza vai acelerar a sua faixa preta. Então, se você está aí na boca do gol, quase batendo 2 milhões, anota aí, porque com certeza isso vai te ajudar. Viu? Então, bora lá. Qual que é o conceito de downsell, né? Muita gente sabe, mas pode ser que tenha alguém aqui que não saiba.
O downsell é uma estratégia de vendas onde a gente oferece um produto ou serviço mais barato do que aquele produto principal que você vendeu no lançamento, por exemplo, e mais simples para um cliente que recusou uma opção mais cara, visando fechar uma venda de forma adaptativa e acessível. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você faz um lançamento de um produto de R$1.000, converte lá para 2, 3, 4% da sua lista de leads captados, fecha o carrinho, abre uma outra oportunidade com um produto mais barato, uma outra Roma, uma outra transformação para essa mesma lista. Basicamente é isso e a gente vai no detalhe agora. E o grande objetivo do downsell, então, é dar oportunidade para quem queria comprar de você e não pôde, principalmente por questão financeira, ofertando um produto de ticket menor, que gere a primeira transformação da pessoa e, consequentemente, o desejo de compra do produto principal. Então, assim, gravem bem esse objetivo aqui, porque tem muita estratégia nessa frase que parece simples. A gente não está só vendendo para ganhar mais. Isso aqui já tem um objetivo de venda para fazer o ciclo girar e depois ele acabar comprando o produto nosso. Então, quando a gente vai implementar, executar o nosso downsell, sempre tem uma ideia em movimento. E qual que é a ideia nesse caso? É uma oferta focada em quem não comprou ainda e com o speech de ninguém fica para trás. Então, se você não comprou o meu produto principal no lançamento, não se preocupe, porque ninguém vai ficar para trás, eu tenho uma oportunidade nova para você. E a gente faz a execução desse lançamento em 4 pilares. Aqui, vocês que estão acompanhando desde o começo, vocês vão ver que isso é a estrutura de um lançamento. Então, a gente define um produto, a gente faz o trabalho em uma lista, a gente faz o lançamento e tem o que acontece depois do lançamento, recuperação, enfim. Então, nada do que vocês vão ver aqui foge de uma estrutura do fórmula de lançamento. Inclusive, isso é uma coisa que a gente acredita. A gente acredita no poder do arroz com feijão bem feito. Eu sei que é clichê, mas é exatamente isso que a gente faz aqui. E vocês vão acompanhar com a gente daqui para frente. Bom, produto em si, mas que produto que eu vou vender no downsell? Se eu tenho um produto de emagrecimento, de finanças, de culinária, o que quer que seja. Qual que é o objetivo desse produto de downsell? Ele deve gerar uma primeira transformação e deixar o sentimento no seu cliente de: nossa, se esse método funciona, mesmo eu pagando mais barato e eu consigo executar, imagina como é que vai ser quando eu comprar o produto principal, quando eu comprar o produto mais caro ali da esteira. E aí, a todo momento, dentro desse produto de downsell, a gente faz seeding para o produto principal. Então, não é um produto que é criado aleatoriamente só para vender. Dentro desse produto, faz sentido a pessoa andar na esteira e comprar o próximo. Bom, e a gente formata um produto que pode ser comprado tanto por quem não comprou nada de você ainda, então a pessoa participou do lançamento, não comprou o seu produto principal, pode comprar esse, quanto para quem comprou o produto principal também poder comprar, porque a gente está muito focado aqui no lifetime value desse cliente. Então, a gente quer que eles gastem cada vez mais com a gente, que eles invistam cada vez mais nos nossos produtos. Então, como a Aline comentou, quando a gente vai criar esse produto e gravar, a gente já tem que estar pensando no como eu gero esse sentimento na pessoa para ela querer comprar da gente depois. Então, isso aqui também é um ponto de virada de chave. A gente vai trazer um pouco de dados disso depois para vocês. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui para vocês. O nosso produto principal, ele é um produto de emagrecimento dentro do nicho da saúde. E o que a gente pode fazer de downsell? Um protocolo rápido de emagrecimento, que a pessoa já veja resultado. Mas não é um protocolo que você vai chegar e falar assim: toma uma dieta aqui como qualquer outra que você encontra na internet. Ele tem que ter estratégia com diferencial, com tudo aquilo. E o que a gente faz esse produto ele custa mais barato, talvez com um pouco menos de tempo ali de execução do que o principal, só que aqui no nosso exemplo, é um desafio de 36 dias e ele custa 597. E mais ou menos nesse período aqui, quando a pessoa está terminando, é quando a gente está fazendo o lançamento do produto principal, que custa 1.897. Então ela está no melhor momento para ela comprar da gente depois de novo. E eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês, que recentemente eu estava acompanhando o lançamento da Betina. Acho que todos vocês conhecem a Betina, que era da Empíricos e tudo. E ela fez o lançamento do produto dela principal, que chama ZD, se não me falha a memória, custava 2.000, não sei se era exatamente 2.000. E logo depois que ela terminou de fazer o lançamento dela, ela abriu o carrinho era Story Copy mais Insta Magnético, por 497. Vocês conseguem entender que o Story Copy e o Insta Magnético é um produto que a pessoa consegue fazer uma venda para ter dinheiro para comprar o produto principal dela depois?
E se você entrasse no stories dela logo na sequência, ela começa a pegar depoimento de várias pessoas que compraram um downsell dela, falando assim, nossa, abri o meu stories hoje e fiz 2.000 de faturamento. Abri meu stories, não sei o que, e fiz 5.000, sendo que o produto principal custa 2.000. Então ela, na verdade, ela está ajudando uma pessoa que não tinha o 2.000 a comprar, vendendo um produto mais barato para ela, mas capacitando ela para comprar o produto principal. Então essa é a grande sacada de um produto de downsell que fatura 7 dígitos. Se você fala, mas eu vou pegar um pedaço do meu produto principal, um módulo, uma aula e vou vender, desculpa colocar água no seu chopp, não vai funcionar. Você vai vender, mas vai vender pouco. O que funciona é todo produto que você dá na mão do seu cliente, ele tem que dar o resultado que você está prometendo e inclusive superar, porque isso vai fazer com que a roda nunca pare de girar. Bom, e aí a gente precisa da lista, né? Que é criar a audiência para esse lançamento. Que a gente faz num esquema de lançamento semente, que depois vocês vão saber direitinho como é, para quem ainda não sabe. Então, quem que a gente convida para participar desse lançamento? Quem são os leads que a gente vai captar para esse lançamento de downsell? São os participantes do nosso último lançamento. Então, quem veio para o lançamento passado, não comprou o produto principal ou comprou, a gente convida todo mundo. Ó, eu tenho aqui uma nova oportunidade, a gente vai explicar como que a gente comunica isso para essa lista. E a gente também convida a nossa audiência orgânica, porque hoje o nosso expert, ele tem um Instagram bem grande, a gente está com 3,3 milhões de seguidores, então a todo momento está chegando gente ali que pode não ter participado do lançamento, que não sabe o que ele vende, então a gente também convida esses novos seguidores inscritos nos canais para poder participar desse evento, que é o nosso evento de downsell. Então, participantes do último lançamento, a gente convida então toda a lista de e-mail que a gente criou, como a gente falou, dá um trabalho do caramba fazer isso aqui, por que a gente vai deixar essa lista de fora desse lançamento? Não é esse o intuito. Então a gente faz joga todos esses participantes, grupo, e-mail, Telegram, WhatsApp, a gente faz o convite para eles falando que vai ter uma oportunidade, vai ter uma aula, enfim, e é assim que a gente capta essa lista. Detalhe importante que eu passei rápido aqui, a gente já avisa que vai ter uma venda no final. Então lembra, o downsell é a gente vender um produto mais barato para quem não comprou de você. Então a gente já faz o convite falando, vou fazer uma aula, nessa aula vai ter conteúdo? Vai, mas no final vai ter venda. Se você não quiser comprar de mim, nem vai na aula, porque eu vou fazer uma oferta para você. Isso faz muita diferença também, tá? Faz diferença na conversão e também nas reclamações, né? Porque se você falar, eu vou te dar um conteúdo gratuito aqui, e aí você vende e não fala isso claramente para essa aula, gera muita reclamação, então a gente deixa claro. E aí, como que a gente faz para atrair essa audiência orgânica? A gente produz conteúdos que começam a trazer consciência de que existe um produto e que ele vai ser ofertado em breve. Então a gente faz Reels, a gente faz carrossel, capricha nos stories, caixinhas de perguntas, totalmente estratégicos e direcionados para trazer essas pessoas para o evento. Então, a gente utiliza técnicas de inscritos nos stories via ManyChat para transformar seguidores em leads, porque nosso expert tem 3,3 milhões de seguidores, mas a gente não tem o contato de todos eles para poder mandar um WhatsApp, mandar um e-mail para eles se inscreverem. Então, a gente quer transformar esses seguidores todos em leads. Não todos, mas uma boa parte. E aí um ponto muito importante. Vocês, neste momento, vocês vão estar lidando com dois tipos de lead. Quando a gente fala da lista, essa lista acabou de passar por um lançamento. Então, dentro de um funil de curva de consciência, ela já está lá embaixo. Ela já sabe que ela tem um problema, ela já sabe que você é a pessoa que pode resolver o problema dela, que o seu produto é a única solução para o problema dela. E os leads orgânicos que estão acabando de chegar nos seus perfis, nas suas redes sociais, eles são leads ainda frios, eles não passaram pelo lançamento. Então, se você pega e não trabalha isso, não faz uma oferta em que você consegue colocar todo mundo ali na ponta do funil, no nível de consciência total, também não vai dar certo. Então, é importante se atentar para isso. A todo momento do lançamento, às vezes a gente começa a encarar o lead como um número. Captei 30, 40, 50, 100 mil leads e enxerga só um número. Mas se você começar a olhar para esse lead com a atenção que lhe é devida, em qual momento ele está, com carinho, com respeito, dando o material que ele precisa ter naquele momento para chegar no nível total de consciência, a sua conversão automaticamente vai aumentar. E é por isso que a gente gera os conteúdos que eu comentei de Reels e Carrossel, convidando as pessoas para a aula depois. Então, se ela estava inconsciente da solução e do problema, eu já estou falando nos Reels algo sobre emagrecimento ou sobre o que quer que seja que eu vá vender, para depois convidar ela. Então, ela já começa a descer um nível ali no funil. E como que funciona esse lançamento, né?
Como foram os primeiros lá atrás? Assim como foi o da Betina, que a gente acompanhou o último, a gente fazia um lançamento relâmpago. Então a gente mandava 4 comunicados com o link de inscrição, 4 comunicados ao todo com o link de inscrição no último, para aqueles leads que estavam inscritos no lançamento anterior. Qual que é o pró, né, desse processo? O que era bom nisso? Não precisa de muito planejamento e pode ser executado o quanto antes. Então, fechou o seu carrinho do lançamento principal, tem gente que espera passar o tempo da garantia ou não, na segunda-feira já faz essa comunicação. Então, super simples. Você pode estar lá de férias na praia e você consegue fazer isso daqui, igual a Débora. A gente sabe que tem muita gente que abriu o carrinho essa semana aqui, que a gente conversou. Então, hoje, domingo, se você fizer um lançamento relâmpago, na quinta-feira você consegue abrir carrinho, usando essa estrutura, fazendo uma oferta boa, uma aula ao vivo, você consegue já remunerar com essa estratégia, por exemplo. Por isso que a gente colocou que já dá para você aplicar o quanto antes. Mas o que é ruim? A gente não tem um gatilho mental que é muito forte no lançamento, que é o gatilho mental do evento. Então, você está só mandando mensagem ali para o seu lead e depois você faz a sua oferta. Então, a gente resolveu, em determinado momento do nosso processo, mudar do lançamento relâmpago, que eram só mensagens, para um lançamento semente que tem um evento ao vivo. Então, tem um motivo, pode continuar. Uma boa razão para a pessoa estar ali ao vivo com você, porque a gente vai dar o conteúdo que a gente comentou e vai fazer a oferta. Não é tão escalável essa questão aqui do downsell com o lançamento relâmpago. Então, lá atrás, a gente atingiu um teto de faturamento. A gente conseguia, a cada ciclo, faturar no máximo 60 mil com essa ação. Vocês viram que tudo que é apresentado aqui para vocês a gente nunca apresenta hipótese. Nenhuma palestra aqui, todo mundo apresentou coisa que aplicou no campo de batalha e teve resultado. A gente rodou o lançamento nesse modelo por 3 ou 4 vezes. E é o que a Aline comentou. Então a gente está trazendo já para vocês antecipado que, se for fazer essa estrutura, não vicia nela. Faz uma vez, porque uma hora ela vai bater num teto, você vai se acostumar com aquele teto e você vai estar perdendo muito potencial de venda. E não está ruim faturar 60 mil, né? Mas se você pode faturar mais, por que você vai parar no teto? Então, como a Aline já antecipou, como é que a gente faz hoje? A gente faz a estrutura de um lançamento semente, igualzinho a um lançamento semente. Tiro de alerta, captação, evento e venda. E a gente vai passar por essas etapas aqui. Na etapa do tiro de alerta, então a gente fecha o carrinho na segunda-feira. Acabou o lançamento do produto principal, na segunda-feira a gente fecha o carrinho. E, na sexta-feira a gente fecha carrinho e na segunda-feira a gente manda uma mensagem para toda a lista. Então aqui a gente está focando nesse momento em captar a lista antiga de quem participou do lançamento, com a copy que a Aline comentou do movimento, de que ninguém fica para trás. Eu me preocupo com você, eu vi que você não participou, não comprou, então você vai ter uma nova oportunidade. E a gente pede neste e-mail, nessa comunicação, para a pessoa responder uma pesquisa. E essa pesquisa aqui, gente, é ouro, porque é nela que a gente vai ter a resposta, por exemplo, de qual produto ela gostaria que a gente vendesse para ela. Então, como eu dei o exemplo, se hoje você puder mandar esse tiro de alerta com a pesquisa, você consegue criar um produto e fazer um lançamento ainda essa semana naquele modelo do relâmpago por conta disso daqui. E só para exemplificar, a gente trouxe um print de como é que é essa mensagem que a gente trouxe do Telegram. Então, olha lá, recado para você que não escreveu, eu não vou ler a mensagem inteira, tá? Vocês podem tirar foto aí. Mas olha ali, ó, lembra que a gente comentou na figurinha da direita. Eu decidi que eu vou criar uma nova oportunidade. Então, aqui eu já começo a falar que vai ter uma nova oportunidade de venda para a pessoa. E embaixo, é isso mesmo, não quero deixar ninguém para trás. Então, a gente começa a falar sobre isso e já começa a alimentar as pessoas de que vai ter uma nova oferta. Bom, lançamento, né? Ainda estamos nessa etapa. Captação da lista do último lançamento. Depois de 7 dias rodando essa pesquisa, então fechamos o carrinho na sexta, amanhã eu mando o tiro de alerta com a pesquisa e deixo essa pesquisa rodando por mais 7 dias, até o próximo domingo. Eu venho com uma comunicação para eles de eu ouvi você, ou seja, eu li a sua pesquisa e entendi a sua dor, entendi do que você precisa e agora eu vou te entregar alguma coisa. Então a gente faz a copy reforçando que vai ser um evento ao vivo e que vai ter venda no final. Ao vivo depende, tá? A Débora até colocou ali, a gente colocou no exemplo, dá para fazer gravado e replicar depois, mas primeiro você tem que fazer ao vivo para validar isso daqui, caso você nunca tenha feito. E a gente faz um call to action para entrar num grupo de WhatsApp. A gente, nesse downsell, a gente não capta e-mail, porque aí a gente já tem todo o e-mail da lista antiga, a gente já trouxe a galera que está vindo dos novos conteúdos para o ManyChat, então a gente não capta mais e-mail nesse momento.
E a gente envia pelo menos uma mensagem por dia até a data do evento para poder gerar antecipação e com o call to action para se inscreverem, que aí ela vai ser direcionada para outro grupo de WhatsApp específico do evento de downsell. Então, só trazendo clareza aqui quando a gente fala que não tem esforço. O esforço ele foi feito durante todo o lançamento do produto principal. Aqui a gente está... Imagina a nossa rotina aqui, que foi até o que a Débora mostrou ali. A gente tem um dia que a gente vai fazer uma aula ao vivo, ou pode ser um ao vivo, como é que chama quando faz é uma estreia, né? Que a gente sobe lá no StreamYard, o ao vivo rodando. Pode ser dessa forma também. E o único trabalho que a gente tem nem o conteúdo é muito trabalho, porque a gente reposta alguns Reels que deram muito, que trouxeram muitos leads no lançamento e acaba captando o lead assim. E a gente fica mandando uma mensagem no WhatsApp. Então eu programo lá 7 envios de mensagem até o dia do evento, e na hora do evento uma mensagem de estou ao vivo. Você pode viajar e deixar a coisa acontecer sozinho. Por isso que eu falo que é com um esforço muito menor. E como que a gente faz a captação orgânica? Então, a gente acabou falando um pouquinho também, a gente antecipa nos stories, tudo começa assim, a gente antecipa nos stories que vai ter uma nova oportunidade para quem participou do lançamento e para quem está chegando no perfil, né? E a gente faz uma sequência inicial com um CTA de inscrição para esse evento, muito parecido com o que a gente fez nos grupos de WhatsApp e no e-mail. E a gente começa uma produção de Reels, carrossel, conteúdos com CTA integrados com o ManyChat, em que a pessoa comenta lá eu quero e recebe o link por direct, entra num fluxo do ManyChat. Então essa é uma maneira que a gente usa de fazer para, principalmente essa aqui é a que mais funciona para a gente hoje para captar os leads orgânicos. E a gente usa essa técnica porque a gente já tem bastante audiência, mas para quem está começando, fazer essa captação orgânica pode ser que não traga muito resultado, mas você pode então seguir só com a outra parte de captar a lista do seu lançamento. E aí, chegou o dia do evento. A gente faz ao vivo, a gente já replicou esse modelo várias vezes e a gente ainda não quis mudar para o gravado. Então, a gente faz esse evento ao vivo e a gente usa o exato script do lançamento de semente, incluindo a história. Porque a gente está trazendo leads que não participaram do lançamento também. Então, lá no lançamento, quem participou já sabe a história, a procedência do método, todo o script da fórmula. Mas quem está vindo da audiência orgânica não necessariamente sabe. Então, a gente refaz a história ali e fala de novo no script do lançamento de semente. Então, como o Rafa já comentou, a comunicação antes tem que ser muito bem feita, porque no evento a gente traz... esses leads que são conscientes e não conscientes, e todo mundo tem que estar na mesma página no momento que a gente iniciar essa live. Então, no dia do evento, todo mundo lá na live, assistindo, sabendo que vai ter uma oferta, está também nas suas mãos e no seu controle fazer uma oferta muito atraente para essa galera. E uma das coisas que a gente faz é usar a resposta das pesquisas de forma dinâmica. Então, como é que a gente faz isso? Toda vez que a gente roda pesquisa, gente, assim, tem muita gente que chega pra gente e fala, os nossos lançamentos estão só diminuindo. Você vai ver, a pessoa está fazendo a mesma oferta hoje que ela fazia nós estamos em dezembro de 2020. O mundo mudou demais de lá para cá. A gente estava em pandemia, agora a gente não está mais. Se você for fazer a mesma oferta em dezembro do ano que vem que você faz hoje, mesmo não estando em pandemia, é outro momento. Então, quando a gente fala de usar a pesquisa de forma dinâmica, é estar presente para o que está acontecendo no seu nicho. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente traqueia, né? No ano passado, quando a gente veio, foi para falar de traqueamento, como a gente usa os dados da pesquisa para tocar os nossos lançamentos, a gente traqueia também quais são os conteúdos que mais trazem lead e quais são os conteúdos que mais vendem. Então, olha o que aconteceu. Nesse lançamento, isso aqui são dados do lançamento de outubro, a gente teve um Reels que falava sobre 6 alimentos que ajudam na saúde do cabelo. Ele trouxe para a gente, só esse conteúdo, 15.977 leads. Eu não trouxe aqui, mas se não me engano, ele sozinho fez umas 100 vendas do lançamento. O que a gente faz? Gente, muitas pessoas chegaram no lançamento, se inscreveram por causa desse conteúdo. Eu não posso negligenciar essa informação. Na minha oferta do downsell, tem que ter alguma coisa falando sobre isso. E é por isso que a gente não faz gravado, né? Eu ia comentar e acabei não falando. Porque a todo momento a gente faz a pesquisa, acabou o lançamento, manda o tiro de alerta, pesquisa. Não necessariamente o que as pessoas querem agora em outubro, elas queriam lá em janeiro, ainda mais no nosso nicho de emagrecimento. Então, as dores, os desejos podem mudar, mas as dores normalmente são as mesmas. Mas não para de olhar para a pesquisa, senão você vai oferecer uma coisa agora que ela não quer. Então, o que a Rafa vai comentar agora é sobre isso. Então, assim, pergunta na pesquisa, depois para o lead, qual foi o conteúdo que você viu que fez você me seguir?
O que você gostou no meu perfil? Pensa como é o nosso comportamento quando a gente vai no Instagram de alguém. A gente é atraído por um vídeo, a gente entra lá, vamos supor, por que às vezes as pessoas falam, vocês postam um vídeo de receita? Não. Porque se a pessoa entrar no meu Instagram achando que eu vendo receita, ela vai ficar frustrada comigo, eu não vendo receita. Então a gente faz para dar uma quebrada ali de gelo e tudo, mas não é o principal. Eu não colocaria uma receita, por exemplo, aqui nessa oferta em especial. Mas se a gente entendesse que um Reels foi lá e trouxe milhares de seguidores, de inscritos depois para o lançamento, que era uma receita que o Renan poderia ter postado, provavelmente a gente iria colocar alguma coisa sobre receita na oferta. A gente não tem isso hoje porque a gente não posta. Mas às vezes se ele postar organicamente, tive uma ideia aqui, vou colocar, e a gente trazer muitos seguidores, a gente tem que estar atento a isso. Mas é tudo olhando para o dado. Neste caso aqui não falava sobre receita, falava sobre cabelo, que não tem nada a ver diretamente com emagrecimento. Mas aí você pega e fala assim, legal, como é que a gente faz isso na prática? A gente coloca isso na oferta. Se você se inscrever hoje até as 23h59, eu vou te dar uma receita de um chá ou de uma fórmula natural que vai te ajudar na saúde do cabelo, mas você tem que entrar até hoje 23h59. E assim, essa galera que chegou no perfil, por conta disso, ela vai ficar mais atraída pela sua oferta. Bom, ainda falando do evento, né? A gente sempre coloca o produto principal na oferta, porque tem gente que não conhece o produto que você ofereceu no lançamento anterior e ela precisa ficar sabendo que aquele produto existe, por 2 motivos: para você conseguir ancorar o preço e para também você conseguir com que ela tenha desejo pelo seu próximo produto a partir do momento que ela comprar o primeiro, tá? Então, mas se eu falar do meu produto principal na oferta do Downsell, ela não vai querer comprar o outro? Ela pode até querer, só que eu não tenho data para abrir outra turma. A gente não divulga as datas de abertura de turma do nosso produto principal. Então, a gente faz isso. Então, a partir do momento que a pessoa começa sabendo que existe um produto principal, como é que a gente faz isso aqui? A gente pega na oferta e fala, olha, inclusive, a última agora, se não me falha a memória, a gente fez dessa forma, né? Inclusive, as 3 primeiras que entrarem vão ganhar uma vaga no nosso produto principal. Aí quem é lead frio, que às vezes acontece de estar lá no lançamento e não sabe o que é o produto principal, começa a perguntar no chat, a gente aproveita para abrir o produto principal e falar o que é o produto principal. E fala, mas não é isso que a gente está vendendo. Isso aqui custa muito mais caro do que vocês vão poder comprar hoje. Mas a gente já plantou a sementinha, já plantou o desejo na pessoa ali naquele momento. Inclusive tem uma pessoa aqui que a gente encontrou que ela comprou o nosso Downsell, seguiu o método, emagreceu e ela foi uma das primeiras inscritas e ganhou o produto principal. Ela veio falar com a gente. E aí aqui a gente também usa muitas outras estratégias de venda, tá? Uma delas, né? A gente ancora o produto que mais vende. Isso foi um teste que a gente fez. Então, quem acha que não funciona, colocar mais de um produto na oferta. Cara, eu vou pedir para levantar a mão, vamos ver se vocês estão acordados mesmo. Quantas pessoas aqui, quem aqui já foi no cinema alguma vez na vida? Caraca, acho que quase todo mundo, né? Aquelas perguntas que toda a resposta é sim. Mas quando a gente vai no cinema e a gente vai comprar uma pipoca, né? Tem essa estratégia. Cara, isso aqui existe desde que o mundo é mundo, né? O cara vai lá, coloca pipoca pequena R$3, a média R$6,50 e a 7 por 7. Por que será? Cara, ele quer porque ele quer comprar pipoca grande. Ele quer vender a pipoca grande. Dessa forma ele leva o ticket do produto lá para cima. Então a gente aplica essa mesma estratégia. E como que surgiu isso aqui? A gente antes fazia um downsell de um produto de R$397 e a gente ficou com medo de subir o preço. Então o que a gente fez? Vamos dar uma tunada nesse produto, vamos criar um produto melhor. E aí na hora de fazer a oferta a gente vai continuar vendendo aquele produto de R$397, mas nós vamos vender um outro produto um pouco melhor do que aquele por R$597 e vamos ver o que vai acontecer. Só que na hora de montar a oferta, a gente fazia a pessoa ficar maluca para comprar a pipoca grande. E aí a gente viu que, eu vou dar um exemplo, né? O último que a gente fez, o penúltimo na verdade, o último foi agora na Black Friday, de 700 vendas que a gente fez, 620 vieram do produto com ticket mais alto. Só que o negócio foi tão bom que a gente falou, cara, não deixa o produto para sempre aí mais barato vendendo, que ele está ancorando para o mais caro, ancorando inversamente, né? E deu certo. E se vocês ficarem acordados aqui até o final da palestra, a gente vai mostrar algo inédito. Como é que a gente fez um downsell e a gente levou o ticket do downsell para 2.897. Então a gente vai falar disso ainda para vocês. Bom, chegou o dia da aula, conteúdo transmitido, a gente abre o carrinho e deixa o carrinho aberto por 5 dias. A gente não dá desconto nesse caso por se tratar de um downsell, já é um produto de ticket baixo. Só que a gente cria vários bônus
de ação rápida. Então eu quero que todo mundo se inscreva o mais rápido possível, porque se deixar para a pessoa tomar a decisão depois é nunca. Então se inscreve logo. Só que a gente não dá desconto, a gente dá bônus. Então a gente vai criando bônus ao longo desses 5 dias. Então quem entra hoje ganhou o bônus X. Quem deixar para entrar amanhã, perdeu o bônus X, mas eu vou também dar o bônus Y. Só que eu só divulgo esses novos bônus no dia seguinte. Então, a todo momento, elas estão ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Tipo, toma a decisão logo, toma logo, porque vai chegar o último dia, você não vai ter mais nada. E eu não garanto que vai ter bônus todos os dias. E, geralmente, isso acontece, né, de segunda a sexta-feira, 5 dias, e aí no domingo a gente faz uma reabertura dos boletos que foram emitidos e que não foram pagos, então a gente tem mais um pico de vendas no domingo. E aqui a gente volta a falar do Venda Sem Dó. Mesmo no downsell, toda a estrutura que a gente usa de order bump, upsell, eu vi que a Débora também falou sobre isso na palestra dela, e downsell do upsell, que a gente usa no produto principal, a gente usa aqui também. Então, como que fica na prática? Essa imagem da esquerda é a página antes da pessoa fazer o pagamento. Ela está colocando os dados do cartão. É aquele famoso quando você vai no, sei lá, no aplicativo do iFood, você vai comprar um sanduíche, então tá lá o sanduíche, e aí você chega no final, tá, você não quer colocar uma batatinha por mais R$2? Isso é o order bump. Então aqui a gente coloca um produto, quando a gente vende esse de 597, por 97. E a gente faz também o upsell. Então, assim que a pessoa compra, aparece um vídeo do Renan com uma nova oferta, falando que vai dar um voucher, que é um desconto para essa pessoa. Se ela clica no botão verde, ela compra. Se ela clica no botão vermelho, ela vai para uma outra página, que é onde a gente faz o downsell do upsell. Então, a gente só tira a pessoa do nosso campo de venda se ela realmente não quer comprar. E lembra que eu comentei, né, que a gente conseguiu fazer um ticket mais alto aqui no downsell? Foi utilizando de novo a estratégia do Decoy Price. O que acontece? Eu falei para vocês no começo da palestra que eu e a Aline, a gente tem mania de fazer uma coisa. A gente mentaliza um desafio, que a gente às vezes não sabe a resposta dele ainda, a gente joga pro mundo e uma hora a gente sabe que ele vai dar certo. Joga o chapéu e depois a gente joga dá um jeito de cenourinha, chapéu, cada um chama de um jeito e a gente dá um jeito de buscar. E a gente fez essa palestra lá na mentoria do Érico do 10+. E lá embaixo a gente falou assim, ó, e a gente ainda tem estratégia esse ano para fazer, a gente ainda vai faturar mais R$1 milhão sem colocar mais nenhum real de investimento. Só que a gente não sabia como fazer isso. E olha o poder de você estar no lugar certo. No palco do 10+, a gente se comprometeu sem saber como é que a gente ia cumprir. E do palco do 10+, numa outra palestra, veio o que a gente podia fazer. E a gente fez exatamente isso aqui, ó. Adaptamos o que a gente aprendeu ao nosso negócio. Isso eu quero deixar para vocês. Isso aqui é um ensinamento muito valioso, gente. Vocês vão ver um monte de coisa aqui. Vocês vão ver um monte de coisa dentro do Insider. Mas quem conhece os dados do negócio, o seu negócio é você. Então, você tem que ter o filtro de saber se aquilo faz sentido para o seu negócio. Então, o que a gente fez foi isso. A gente adaptou o que a gente aprendeu ao nosso negócio, aplicamos e agora a gente vai compartilhar para vocês. É uma sacada final aqui, uma sacada 10+. Então, a gente decidiu fazer uma mega ação de Black Friday. A gente pegou todos os nossos produtos e a gente usou o Decoy Price. A gente colocou um do lado do outro e a gente deu desconto individual em cada um deles. Uns passavam de 50% até, e a gente mostrou para o lead como é que aconteceria, quanto custaria se ele comprasse todos eles com um tempo a mais de acesso. Nesse caso aqui está o exemplo de 1 ano. Eles teriam que pagar 10 mil e cortou ali mais uns R$10.500 para comprar tudo isso daqui. E a gente fez uma mega oferta para eles de Black Friday, com tempo estendido, por isso que tinha questão do tempo ali, e com viradas de lote. No primeiro lote, eles poderiam pagar 12 de R$ 299,94 ou R$ 2.897 à vista. O primeiro lote, então foi lote especial, para não falar que era segundo lote, primeiro lote e último lote. Então a gente foi seguindo isso daqui e a gente conseguiu dessa forma inverter a lógica do downsell. A gente vendeu no downsell, porque é a mesma lista que já passou pelo lançamento, um produto mais caro do que o nosso próprio produto principal. Vocês verem como é que a coisa dentro do marketing é louca, né? Você tem umas ideias malucas e o negócio vai funcionar. Se fizer certinho, vai funcionar. E, você quer falar? E aí a gente pode avançar. A gente concretizou o que a gente prometeu que a gente ia cumprir. A gente fez 7 dígitos, foi nosso primeiro 7 dígitos num downsell com investimento zero, agora na Black Friday. Resultados aqui do porquê de fazer isso tudo, a gente está já finalizando a palestra. Primeiro, ROAS infinito, a gente falou, a gente não investiu nada a mais para fazer isso.
26% de comparecimento nessa aula, porque a gente já fala que vai ser oferta, já fala muito sobre ela. 4,5% de conversão da lista que se inscreveu para a aula e 16,5% de quem estava ao vivo. 20% dessa galera depois compra o produto principal. Isso aqui de quem fez o downsell antes da Black Friday, tá? Então, resumindo, vamos passar rapidinho porque a gente já estourou bem o tempo. Ao longo do ano de 2023, a gente investiu em captação de leads no tráfego pago 2,5 milhões. Então, para o jogo de escala e de negócio que a gente tem hoje, a gente investiu 2,5 milhões para captar leads. E com a nossa estratégia de downsell esse ano, a gente faturou quase 2,3 milhões. E quando a gente pega o venda sem dó inteiro, que é quando a gente não, o que a gente fez sem investir a mais, a gente bateu aqueles 3,6 milhões. Então, olha a paz que traz quando você tem essas estratégias, quando você tem acesso a isso. A gente pagou ainda com sobra o tráfego do ano inteiro, fazendo lá os 15 milhões de faturamento, então a coisa fica muito mais leve para a gente. Então, gente, é o seguinte, dentro do seu negócio ou do seu projeto, existem infinitas possibilidades de vendas. Aumento de lucro e crescimento. Bom, esteja um ambiente certo, cercado de pessoas que vão trazer essas possibilidades à luz e te ajudar a florescê-las. Foi o que aconteceu com a gente desde 2019. E é isso. Espero que a gente tenha ajudado você. Som. E aí, galera? Tem uma coisinha especial. Tem um pedido. Tem gente que esse ano fez mais de 10 milhões, então chegou a hora de cortar uma pulseirinha. Não é qualquer pulseirinha, hein, gente? A pulseirinha de 10 milhões, hein? Essa pulseirinha vale, hein? Isso é bala. Opa! Podemos colocar em prática aquilo que a gente falou de jogar a cenourinha de novo? Vocês querem jogar a cenourinha do outro lado? Sério mesmo? Cara, não podemos aproveitar uma oportunidade dessa. Essa não vai ser a cenourinha, não. Vai ser o cenourão. O que vocês querem comprometer? Nós queremos colocar pulseirinha de 100 milhões por ano. Então eu vou colocar do braço que já fez isso há alguns anos. O que vocês acham? Essa aqui tá... Então vamos lá, ó. 100 milhões. Caraca. As pessoas... Vou ter que fazer. Tem aqui. Isso não pra pôr na linha. Oi? Essa é a sua, não. Eu tenho a minha aqui. Maria, eu tenho duas. Era pra Aline descansar um pouquinho mais agora. Essa aqui também já fez 100 milhões, hein? E nem foi cortada. Peraí, você queria tirar férias. Não é 100 férias, não. É 100 milhões, tá? Tá bom, tá bom. Obrigada. Mal, gente. Obrigado, gente.